Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início a mais um devocional. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e de geração em geração tu és fiel. Senhor, já quero convidar-te para o lugar de primazia neste devocional, pedindo que o Senhor venha ministrar em nós com poder, majestade e glória e falar aos nossos corações, Senhor, com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida. Nós precisamos te ouvir. Nós dependemos de ti, Senhor. Dê-nos o discernimento, a sabedoria, a inteligência, a compreensão de sobre tudo quanto tu vais a falar conosco aqui através deste devocional. Ah, Senhor, se for necessário, cure emoções. Se for necessário, derrube as muralhas das mentiras que Satanás lançou sobre nossas mentes e nossos corações. Senhor, o que for necessário para nos achegarmos até ti, que seja feito conforme a tua vontade e apraz o teu querer, Pai, pois somos teus, Senhor, e para a glória de Deus tu nos fizestes. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu já tens feito e já fizestes por nós, mas queremos agradecer porque tu ainda há de fazer grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim oramos e já te agradecemos. Amém. O título do nosso devocional é A Culpa que Nos Afasta. Esse devocional é do dia 20 de janeiro, mas como eu já digo para vocês praticamente todos os dias, a data não é importante, o que é importante é a mensagem, que é carregada de verdade e ministrada em nossos corações. Amém? Muitas vezes, quando falhamos, o primeiro sentimento que surge não é arrependimento, mas vergonha. Pronto, quero parar aqui agora. Eu não ia falar. Eu não ia falar, mas o Espírito Santo me trouxe à memória, então é necessário falar. Para quê? Por quê? Por que você vai contar? Sabe por quê? Para que vocês compreendam que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas que a graça de Deus é que nos aperfeiçoa. É Ele que se derrama sobre nós, que corrige o nosso caráter, que nos dá sabedoria, que nos direciona. E quantas, tantas outras vezes é necessário Ele nos redirecionar para o centro da boa e perfeita e agradável vontade dEle. Mas nós temos que compreender que nós somos falhos e aceitar, tá bom? É uma coisa muito difícil, é aceitar que somos falhos, mas é necessário. Sabe, hoje eu estava comentando aqui em casa sobre, eu nem me lembro mais qual era o assunto, mas eu estava falando com meu marido que o Senhor proverá e tudo o Senhor fará, novo e taranã, taranã. E teve um momento que eu falei assim, a graça do Senhor nos basta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos provê, o Senhor nos abençoa e tudo mais. E eu também não tenho nem de onde tirar, né, Senhor, condições para, acho que, lembrei, foi do ar-condicionado, porque o ar-condicionado, né, que nós temos, glória a Deus, que refresca a nossa noite, né, então, ele é pequenininho, de 7.500 BTUs, e nós estávamos acostumados a dormir no gelo de um ar-condicionado com 20 BTUs, inclusive deixávamos a porta aberta,
né, para refrescar a sala. E o de 20 mil BTUs não está funcionando a parte do gelo, só a parte da ventilação. E o de pequeno porte, ele está funcionando a parte do gelo, mas ele também não dura muito tempo. Mas glória a Deus que nós o temos, né? E então eu estava falando, meu marido, Deus vai prover, ele tem provido, ele tem feito grandes coisas, o melhor ele vai cumprir, ele vai fazer e tudo, né? E quem, né? Se não fosse o nosso Deus, como é que nós teríamos o que nós temos e tudo mais, tarará. E aí teve um momento que eu falei bem assim, nós não temos de onde tirar condições no momento de comprar um potente e tudo mais, e mesmo seguindo a Cristo, as coisas são assim difíceis mesmo, mas eu prefiro seguir a Cristo, porque se eu não seguisse e tudo mais, eu não teria condições de onde tirar, e nem eu tenho certeza que se aparecesse condições, eu também não ia querer. Aí o Espírito Santo enfiou um dedão pra mim. É mesmo? Aí eu falei, eita! Aí depois, com calma, eu pensei assim, eu falei, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu falei assim, mas o Senhor sondou meu coração, porque eu bem senti. Porque o Espírito Santo bem olhou pra mim, olha, Senhor, eu vi, eu não vi de olho vivo assim, mas os meus olhos espirituais viram o Espírito Santo bem olhando assim pra minha cara assim, é mesmo? Você tem certeza disso aí? Porque no teu coração eu não tô vendo isso não. Eu falei assim, olha Jesus, então eu quero te pedir perdão. E não falei de boca alta, boca pra fora, sabe? Falei, Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu tenho certeza que eu errei. Eu tenho certeza que eu falei assim, sabe, no calor do momento, mas Senhor, se eu tivesse condições, eu vou ser sincera com o Senhor. Eu não sei o que eu faria, não. Olha, Jesus, eu digo para o Senhor, eu gostaria, tá, de ser mais santa, né, mais assim, certa, mais rente à tua palavra, mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor, se eu tivesse condições de comprar, eu não sei se eu esperaria pelo teu prover. Eu vou ser sincera, Jesus, me perdoa, eu gostaria de agir da outra forma, mas me perdoa, Jesus, me perdoa mesmo. Eu tô até com vergonha de falar isso em voz alta, eu tô aqui falando com o Senhor em particular, no meu pensamento, mas me perdoa. O Espírito Santo ele é incrível, gente. Ele é maravilhoso. Me bota aqui, ó. Esse devocional onde que diz muitas vezes quando falhamos. E foi a primeira coisa que eu fiz. Foi sentir vergonha. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu tô com vergonha, eu confesso pro Senhor. Mas eu sei que o Senhor me perdoou. Por quê? Porque eu estou em paz. Porque Ele sabe que eu sou ser humana. Ele está me lapidando, mas eu não sou perfeita. Perfeito é Ele que quer habitar em mim e que habita em mim. Glória seja dada a esse Deus eterno. Então eu quero deixar aqui para vocês uma lição muito importante. Mesmo que você no calor do momento fale uma coisa que você não está sentindo, seja ela uma coisa boa, seja ela uma coisa ruim, Deus sonda o coração. Sabe o que é importante? É você se humilhar, é você chegar aos pés do Senhor e falar assim, olha, Senhor, eu acho que eu não fui verdadeira. Olha, Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu acho que eu errei aqui, Senhor. O Senhor me corrija se eu estou errada. Me ajuda a não cometer mais esse tipo de erro, esse tipo de pecado, me direciona, me capacita, tá? Me fortalece. E eu até comentei assim, eu não vou falar em voz alta porque eu estou com vergonha. E o Espírito Santo falou assim, vamos ver se você não vai falar em voz alta. Então estou eu aqui falando em voz alta algo que aconteceu hoje na nossa tarde, né? Então, eu contei, sabe por quê?
para que vocês entendam que todos nós, no nosso dia a dia, nós pecamos de diversas formas. Nós somos falhos, mas não precisamos ter medo e temer que o Senhor não nos vai perdoar. Ele só não nos perdoará se nós verdadeiramente não pedirmos perdão a Ele. Ah, mas como é que é isso? Veja bem, se você falar algo da boca para fora, sem sentir no seu coração, sem que você queira verdadeiramente a mudança. Quando você peca, você pede perdão ao Senhor e Ele sonda o seu coração, Ele vê a verdade lá dentro do seu coração, Ele vê a intenção lá no seu coração, a intenção de mudar, a intenção de não cometer mais esse tipo de pecado. Ele aceita. Ele aceita. Tem algo muito interessante que hoje eu também estava comentando com meu marido. Ah, Senhor, sobre certas situações, e estava até falando assim, volta logo, porque está cada dia difícil, sabe, Senhor? Está cada dia difícil você olhar para esse mundo, essas coisas que têm acontecido, e então o Espírito Santo falou assim para mim. Eu parei de pensar, parei de falar e fiquei assim quieta, olhando para o céu. E o Espírito Santo falou assim para mim, lembra? E eu, o que? Ele, então, lembra que em Mateus capítulo 6, versículo 13, ou é 9, ou é 11 em diante, fala sobre o Pai Nosso, que no Pai Nosso nós devemos orar por aqueles que nos afligem, que nos magoam, e também por aqueles amigos e também pelos inimigos. Você se lembra disso, né? Eu falei assim, Senhor, assim tu me constrange, porque devemos, é nossa obrigação orarmos pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. E eu falei, Senhor, como é que eu vou orar por pessoas que têm cometido essas coisas, essas atrocidades, Senhor? Então o Senhor diga, apenas fale misericórdia, Senhor, dessas vidas. Então eu entendi, é nossa obrigação orarmos. E vamos dar continuidade aqui a esse devocional abençoado. Muitas vezes, quando falhamos, o primeiro sentimento que surge não é arrependimento, mas é vergonha. Ela nos faz recuar, silenciar e nos afastar de Deus. No primeiro momento, o que eu senti hoje, de tarde, foi vergonha. Mas já houve vezes em minha vida, quando eu não estava firmada em Cristo, que eu apenas sentia vergonha e logo que de imediato eu recuava, eu me silenciava, eu me afastava de Deus. Por quê? Porque os pensamentos eram tão fortes que vinham me dizer me acusar, o acusador, né? Que você não presta, você é pecadora, você está caindo no mesmo pecado de novo, nossa, não aprende. Tu acha que Deus vai te perdoar pela 1000ª vez esse pecado que tu cometeu e já comete aí, muitos anos, né? Quem tu acha que é? A florzinha lindinha? Até que eu entendi que ele é o acusador. Esse é o papel dele, fazer isso mesmo. Em nossa mente querer se infiltrar e dizer que porque nós pecamos várias vezes o mesmo pecado, nós nunca seremos verdadeiramente perdoados e nos livraremos deste pecado corriqueiro. É engano, é mentira. Satanás está tentando te fazer desistir, tentando te fazer se afastar de Deus. Não permita, diga: o meu Senhor morreu na cruz porque me comprou pelo mais alto preço. Ele já me perdoou.
Diga: eu te peço perdão, Senhor, e sei que o Senhor me ajudará a não cair no mesmo pecado outra vez. E mesmo que você caia no mesmo pecado outra vez, não tenha medo e nem vergonha. Peça perdão ao Senhor, porque Ele está vendo o que você está tentando. Não permita que Satanás infiltre na sua mente o desânimo, porque o Senhor cuida de nós com muito amor. Então, Ele tenta nos silenciar e nos afastar de Deus, como se o erro tivesse nos tornado indignos de sua presença. Porém, essa reação revela algo mais profundo. Ainda acreditamos em algum nível que o Evangelho gira em torno de nós. Mas não. Mas o centro nunca fomos nós. Sempre foi Cristo. Aceitos pelas obras. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 ao 10, diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Desde o Éden, a vergonha tem sido uma resposta humana ao pecado. Quando Adão e Eva pecaram, não correram para Deus, esconderam-se dele. A culpa gerou distância, e a distância produziu medo. A vergonha nasce quando acreditamos que Deus nos olha a partir do nosso erro e não a partir do seu amor. Quando erramos e sentimos dificuldade de nos aproximar, isso revela que ainda pensamos que somos aceitos por desempenhos. Mas o Evangelho não é um sistema de mérito. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, é uma mensagem de redenção. Diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A vergonha nos faz olhar para nós mesmos, enquanto a graça nos convida a olhar para Cristo. O problema não é reconhecer o erro, mas permitir que ele defina nossa identidade. O erro existe, mas ele não tem a palavra final. Não tem. A cruz já falou mais alto. Enquanto o pecado nos chama para um afastamento de Deus, ele nos chama através do seu amor continuamente. Buscamos, pois já recebemos. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Muitas vezes acreditamos que somos amados porque oramos, buscamos, obedecemos e permanecemos. Mas a ordem do Evangelho é inversa. Nós buscamos, oramos, obedecemos e permanecemos porque já fomos amados. O amor de Deus não é resposta ao nosso esforço, é a origem dele.
Nossa ação é pura gratidão. A graça antecede qualquer movimento humano. Antes de qualquer decisão nossa, Ele já havia decidido nos amar. Antes de qualquer resposta nossa, Ele já havia se entregado. Quando tentamos transformar obediência em moeda de troca, distorcemos o Evangelho. Não devemos agir para receber algo de Deus, mas sim em gratidão pelo que já recebemos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A graça transformadora, Romanos capítulo 2, versículo 4, diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A graça de Deus não produz acomodação, mas transformação. Ela não nos constrange por medo, mas por amor. O poder e amor de Deus nos constrange, gerando temor. Isso é diferente de vergonha. A vergonha paralisa, afasta e esfria. O temor derrama a graça, e a graça aproxima, cura e amadurece. Errar não nos torna indignos, porque nunca fomos dignos. Tudo sempre foi imerecido. E esse é o mais belo da graça de Deus. O que nos aproxima de Deus não é a nossa perfeição, mas a dele. Um coração rendido, disposto a se levantar, mudar e caminhar novamente, se torna sensível à voz do Pai, para receber tudo o que Ele já ofereceu desde antes da fundação do mundo. Nosso caminhar com Ele não muda quem Deus é, mas muda nossos passos. O Evangelho não chama seguidores perfeitos, mas filhos entregues, filhos que aprendem a domesticar vontades, alinhar sonhos, diminuir o ego e se humilhar diante de Deus. Não somos protagonistas da história, é sobre Cristo, seu amor e sua obra. A graça nos educa a viver de forma santa. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Por temor ao nos aproximarmos da graça diariamente. Amanhã nós estaremos lendo a oração sobre este devocional. Hoje nós terminaremos por aqui. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por este devocional maravilhoso. Pedimos que o Senhor continue a ruminar, a ecoar, a inculcar as palavras desta verdade em nossos corações. Porque mesmo o Senhor, depois de tantos anos seguindo a Ti, ainda temos muito que aprender sobre Ti, sobre Tuas coisas. E Tu ainda tens muito para corrigir em nós. Continua, Pai Celestial. Continua a boa obra que Tu começastes em nós. Estamos aqui para aprender mais de Ti e para exalar a Cristo através de nossas vidas, atos, palavras, comportamentos. Nós Te agradecemos por Teu amor, por Tua graça inovadora.
Muito obrigado pelo teu favor e muito obrigada por morrer na cruz, por amor a nossas vidas. Sabemos que nada merecemos e que tudo que temos provém de ti por amor a nós, por cuidado a nós. Obrigada, Senhor. Graças te dou. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco até a vinda do Senhor. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Até amanhã, se Deus quiser. Amém?